Ouvintes, é com muita alegria que damos início a mais uma edição do Encontro com a Verdade, aqui na Rádio Amizade FM, 91.1 MHz no dial do seu rádio, também transmissão ao vivo pelo Facebook. A direção geral é de Daniel Quintana. A apresentação, Cláudio Omar Pereira da Cunha. Apoio técnico, Henrico Salvatore e Jesus Peixoto. Apoio cultural, Jaques Oliveira Negócios Imobiliários. Vereador César Silva. Novo Amanhecer Terapias Holísticas. E a Metalúrgica do Negão, Metalúrgica do Amaro. Empresas para quem nós rendemos a nossa gratidão, pois é graças a ela que nós mantemos o nosso encontro com a verdade no ar. Participação permanente, professor José Luiz Rodrigues da Cunha, professor Cunha. E hoje, com muita alegria, recebemos mais uma vez o nosso estimado amigo, colega, escritor, pensador, Dr. Adriano Telesca Mota, Dr. Luiz Geraldo Telesca Mota. São irmãos e amigos do peito da nossa família. Me perdoa, Luiz Geraldo, o trocadilho aqui. Mas a amizade que atribuímos a ti, o Adriano, é que permite que a nossa cabeça, já um pouco envelhecida, faça essa substituição carinhosa de nomes. Na oportunidade anterior, quando recebemos o Dr. Luiz Geraldo Telesca Mota, ele comentou que estava para lançar o seu próximo livro. O primeiro, A Sabedoria dos Adágios. E o segundo, agora já lançado, numa cerimônia que eu tive a oportunidade de participar, no Clube Harmonia, dentro da comemoração dos 161 anos de emancipação política do nosso município, veio à luz Depressão, a minha experiência. E na outra entrevista, nós assumimos um compromisso com os nossos ouvintes, e o Henrico me lembrava muito bem disso, de que assim que fosse lançado Depressão, minha experiência, nós traríamos o Dr. Luiz Geraldo aqui com o propósito de falar sobre a sua obra. Ontem conseguimos contato com o Dr. Geraldo e ele de pronto, como sempre, acatou o nosso convite e se dispôs a estar aqui. No momento que te saúdo, Luiz Geraldo, em nome da equipe do programa, eu, como um ser humano que também palmilhou o inferno da depressão, gostaria de registrar que a tua obra, eu te disse ontem pessoalmente, no final de semana disse ao Dr. Ernesto, nosso comum amigo, a tua obra é uma atitude corajosa e é um legado que tu deixas, que tu fazes, a quem como nós, a todos aqueles que como nós sofrem ou sofreram desse mal, e muitos, talvez até eu, não tenham tido a coragem, a determinação de testificar publicamente como tu fizestes. A tua obra, Geraldo, ajudará muita gente. Com certeza, a tua obra trará alegria em muitos rostos vincados pela dor. A tua obra, Geraldo, embora tu sempre me diga que é um homem de ciência,
eu posso fazer uma leitura diferente. A tua obra é um legado de fé, de alguém que acredita no ser humano e alguém que acredita que é possível caminhar pelas trevas da depressão, superar e encontrar a alegria de viver. É desta maneira que, em nome da equipe do Encontro com a Verdade da Rádio Amizade, te saudamos e passamos a palavra para as tuas considerações preliminares. Inicialmente, boa tarde, amigos da Rádio Amizade, ouvintes. Eu fico sempre emocionado quando ouço essas palavras carinhosas e talvez não merecidas, partidas de um coração extraordinário, que eu quero tanto, que o meu querido amigo, colega, professor Fragiomar. Eu não fiquei chateado de forma nenhuma quando me trocastes Pelo Adriano. Eu não me importaria de trocar por ele. E digo mais, se tivesse que morrer um de nós, eu preferia eu morrer porque ele é mais moço. Tenho um carinho imenso pelos meus irmãos e convivo com eles diariamente. E todo o tempo que convivo tem me demonstrado o maior apreço e o maior carinho à forma amiga de um irmão querido. Eu fico até agradecido por ter me confundido com o Adriano, que é meu amigo, além de ser meu irmão. Quanto ao trabalho que eu fiz, eu procurei escrever aquilo que eu sentia. Eu passei realmente muitos e muitos anos com depressão. E muitas pessoas passam com depressão e às vezes nem sabem que estão deprimidos. E a depressão é um mal tão forte, é tão violenta uma depressão, que põe qualquer pessoa na cama, tira a vontade de viver, atrapalha tudo na vida do cidadão. E é uma doença de origem, um distúrbio químico. É evidente que não vou, até pode ser que a gente converse mais adiante a respeito de como ela funciona, porque à medida que eu também sofria de depressão, eu estudava, eu conseguia ler. Eu lia muito sobre depressão, li mais ou menos o Fragiomar, em torno de 50 livros. 4.500 páginas estão registradas no teu livro. É, mais ou menos isso. Eu li livros técnicos, eu me obriguei a estudar um pouco de fisiologia para não dizer coisas que eu escrevia coisas que eu não entendia. E fiz aí aprendi mesmo o que é uma depressão, porque eu sofria e não sabia o que era, aprendi. Não tenho... Eu quero dizer, Fragiomar, eu sei que vocês ficaram muito contentes, que este livro tem sido vendido com bastante sucesso nos lugares onde ele está sendo lançado. Ele foi lançado em Brasília e foi o mais vendido. Que bom! Foi lançado em Brasília, a Expotier, que é uma exposição do Rio Grande do Sul que se faz em Brasília. E essa, a Martins Livreiro, que é uma editora antiga e gaúcha, expôs ele lá e me ligou o Luiz, que é um dos donos da livraria e da editora, me dizendo que meu livro era dos mais vendidos lá em Brasília. Pelotas, ele está sendo bem vendido, e aqui nem se fala. Aqui tive uma aceitação, eu sou muito agradecido a isso, uma aceitação enorme. Tanto que todos os dias me ligam ou me procuram pedindo um volume um exemplar desse meu livro. Muito bem, doutor Luiz Geraldo. Professor Cunha vai se preparando aí. Como antífona de abertura, obviamente, do livro do doutor Luiz Geraldo, tem uma frase, é quase um sofisma, e o senhor, como formado em filosofia, conhece bem. A dor não tem sentido, mas podemos dar um sentido à dor.
a sua intervenção, por favor. Bom, Gilmar, Henrico, Peixoto, Dr. Luiz Geraldo, meus respeitos. Sempre quando a gente chega num lugar, a gente procura saber quem são as pessoas, como tratá-las. A gente chega na aldeia e quer reconhecer os índios, né? Claro. E sempre tive o interesse de conhecer as pessoas que tiveram nessa comunidade respeito principalmente pelos seus pares. Achar respeito pelos subordinados é muito fácil, mas pelos pares tem uma grandeza interna muito grande. E lembro quando o Dr. José Luiz Coelho me falou a seu respeito e me disse que era uma das mentes mais iluminadas desse município. E eu fiquei muito feliz depois que entrei para a Prefeitura Municipal de Canguçu. E por poucos momentos tive o prazer nos corredores de conversar um pouquinho com o senhor. E hoje fico lisonjeado de estar aqui e saber que o senhor passou por essa dificuldade, ou passa por ela, porque a depressão é um problema que lamentavelmente não nos deixa assim tão fácil. Nós seguimos em tratamento e teve a coragem de expor isso, porque um dos problemas mais sérios das doenças psíquicas é a colocação dela socialmente, né? Perfeito. A sociedade estabelece padrões, lamentavelmente, de exclusão e que, em vez de ajudar, obviamente, só atrapalham. E já inicialmente gostaria de lhe parabenizar pela capacidade que o senhor tem. Não li o livro, não vou lhe mentir. Pode ter certeza que será o próximo que... Já está emprestado. Obrigado. E eu tenho que fazer essa leitura porque, desde já, pelo que o Cláudio Mar falou e pela forma como o senhor tem a coragem de expor isso para a sociedade canguçuense, pela trajetória de vida, de construção que o senhor tem nesse município, ele merece um carinho e uma atenção especial da comunidade. Principalmente, e é um assunto que eu tenho muito cuidado em colocar, num município que tem um alto índice de suicídio. Nós, aqui na região, e não temos como, não cientificamente, não empiricamente, mas cientificamente falando, não temos como não associá-lo ao agrotóxico, ao fumo, e isso já é comprovado, não tem como a gente dizer não. Essa quantidade de veneno que a gente come afeta o nosso organismo, nos desequilibra, e as pessoas que estão nos ouvindo têm que entender também que nós somos feitos de poeira das estrelas, né? Tudo que se acha na terra se acha no sangue do ser humano. É ferro, é cálcio, é potássio. E nós precisamos ter harmonia disso no nosso organismo. E o nosso cérebro se desequilibra muito facilmente. Nós temos que aprender a andar nesses caminhos da vida, procurando o equilíbrio e entendendo que é como andar de bicicleta. Muitas vezes a ladeira pode ser até meio grande e dá medo de descer, mas é melhor descer devagarinho e ficar parado lá em cima. Porque ficar parado lá em cima a gente cai. Então, doutor Luiz Geraldo, não quero falar mais, eu acabo me estendendo, mas é um prazer tê-lo aqui e que o senhor se sinta à vontade nessa roda de mate aqui conosco. E o senhor pode ter certeza, nós temos ouvintes que estão passando por essa dificuldade e precisam da sua palavra. Antes do doutor Luiz Geraldo responder, eu quero dedicar esse programa ao profissional que prefaciou a sua obra, doutor Luiz Geraldo, filho de um professor meu, do Joaquim Inácio Silveira da Mota Júnior, meu professor na Faculdade de Direito, pessoa com quem eu tive a oportunidade de privar, além do convívio aluno-professor, e respeitá-lo muito. E estendo esse respeito e essa consideração, e por isso homenageio ao psiquiatra Joaquim Inácio Silveira da Mota Neto. Não poderia ser diferente, professor Cunha, doutor Luiz Geraldo, Peixoto, Henrico,
em relação ao nosso grande amigo, promotor de justiça de Nomeada, professor da Faculdade de Direito, mas antes e acima de tudo, um grande ser humano, José Fernando Gonzalez. Pessoa a quem a gente fez amizade na época em que ele era dos Metralhas, aqui em Canguçu, né? E animava bailes onde nós dançávamos em nossa juventude. Depois a vida nos misturou em vários momentos. E o que ele diz a respeito do Dr. Luiz Geraldo nas orelhas, nas duas orelhas do livro, é algo que nós gostaríamos de assinar embaixo, porque Luiz Geraldo, além de decano da advocacia, né, ele tem esse carisma, essa forma extraordinária de ser e esta sinceridade. Não é à toa que no programa anterior nós outorgamos a ele o diploma de amigo. Agora sim, Geraldo, fala. Eu procuro, meu querido Claudemar, meu querido Cunha, professor Cunha, assim que se chamam, né? E o filho do Claudemar, esse menino tão simpático, bonito, que aqui se encontra. E o chefe do mate, lá o O chefe do PJ. Ismael, Mas eu acho que realmente as pessoas precisam saber a respeito da depressão. A depressão é considerada no mundo inteiro a maior causa de suicídio. 90% das pessoas que cometeram suicídio têm doença mental. Desses 90%, 90% são deprimidos. Eu posso dizer com segurança que não há um deprimido com de uma certa grandeza, né? Um pouco mais forte, que não tenha pensado em suicídio. E alguns tentam. Nem todos, graças a Deus, conseguem. Mas o suicídio tem famílias que a depressão tem origem genética também. Tem famílias aí que tem vários suicidas. E seguidos suicidas. É uma pena que isso aconteça. Em geral, as pessoas não pensam que os deprimidos não têm inteligência. Eles são muito inteligentes em geral. Eu podia dizer um grande número deles. Vejam bem, o Abraham Lincoln. Sim. Foi um dos pais dos Estados Unidos, da América. Quem mais? O Kafka, o grande escritor Kafka. A Metamorfose. O Processo. Cartas aos meus pais, do Franz Kafka. Proust também. Por isso ele ficou tanto tempo, né? Ernest Hemingway. Ele acabou suicidando-se. A Virginia Woolf também suicidou-se. Inúmeros. O grande pintor, para mim, maior de todos, que é o criador do realismo, como se chama? Não posso te ajudar. Mas eu estou me lembrando, eu vou me lembrar do nome dele. As artes eu vou devagarinho. Ele é dos Países Baixos, sempre faço tenho dificuldade. Van Gogh. Acabou Van Gogh, acabou suicidando-se, cortando uma orelha, que achava que estava feia, e dando um tiro no peito. Ele era um deprimido. Getúlio Vargas, o filho de Getúlio, Maneco Vargas. Enfim, tantos que tinham depressão, ou não sabiam, ou não tratavam. Hoje a depressão, tem 2 deprimidos aqui, eu e o Claudemar, nos tratamos. E nos tratamos através de medicação feita por cientistas que se preocuparam há muitos anos na busca de remédios que pudessem tratar essa moléstia. Essa moléstia é muito antiga, João. Ela vem antes de Cristo. Se nós lermos a Bíblia, a gente vai ver que o livro de Jó é a expressão eu vou dizer a seguir, que é uma redundância, é a expressão da depressão. Ele foi deprimido durante muito tempo, melhorou e recuperou a vida
já no fim da sua extensa vida, o Jó. Tem mais gente que sofreu de depressão e muitas vezes não curaram. Hoje se pode curar. O difícil, Claudio, é achar o remédio certo e a dose certa. E ter persistência, Aí né, tem que ter, doutor? eu continuo tomando remédio e visitando o psiquiatra a cada 2 meses agora. Eu visitava a cada 15 dias. Hoje já são. Eu quero dizer, a minha vida é um livro aberto, não tem nada para responder para ninguém. Quer dizer, vocês e para que os senhores que têm depressão ou têm um parente deprimido, façam tudo para que ele melhore. Eu me submeti a um tratamento que até hoje é considerado uma loucura. Eletroconvulsoterapia. 10 sessões de eletroconvulsoterapia. Não me melhoraram. Mas o remédio, eu vou dar o nome do médico, que é esse, o Dr. Joaquim Inácio. Joaquim Inácio, me acertou a dose, acertou o remédio, exatamente o filho desse advogado, que foi professor Cláudio Mar. Não cheguei a ser aluno dele, que sou mais velho, mas eu sabia disso, sabia que ele era professor de Direito. E sou muito grato ao doutor, apesar de estar exercendo a profissão dele, mas ele é extremamente competente na profissão de psiquiatra, que é o doutor Joaquim Moura. Eu poderia, se não sei o que eu posso mais falar a respeito do... Só para colaborar, para que os ouvintes tenham noção da importância desse assunto, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão cresce no mundo. A doença afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros. O país com maior prevalência de ansiedade no mundo é o Brasil, com 9,3%, quase 10% da população. A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Então, é muita gente. A doença psíquica, ela tem um aspecto que eu vou tentar lhe dar um gancho. O familiar. Ela não é... Se eu tenho, e eu estou sentindo agora uma dor no pé, que eu não sei o que é, como dizia Aristóteles, a dor é minha, só eu vou saber. A depressão é uma doença que ela não é da pessoa. A depressão é uma doença que ela é da família. Ela afeta o trabalho, ela afeta o ambiente social, não é, doutor? Desmancha casais. Desmancha casamento, arruma inimizade. A pessoa que é deprimida, o deprimido não gosta de tomar banho, não gosta de sair de casa. Fica louco quando tem que botar uma roupa diferente. É incrível. O telefone, então, uma coisa... Sempre quando vai atender um telefone é obrigado. E sempre pensando, vamos dizer coisas ruins. Mas quando você sai da depressão, como eu saí, e o Cláudio Mar também saiu, atende o telefone esperando que seja uma boa notícia. Muda. E é verdade isso aí. A depressão adoece o cidadão, a pessoa que tem essa moléstia, e também adoece a família. A respeito do que o professor Cunha falou, na página 19 da obra do Dr. Luiz Geraldo, diz assim: a palavra depressão é suave demais para designar uma doença tão grave. Dá para acrescentar que é igualmente leve para definir a imensa dor que é capaz de produzir. A dor é grande. As pessoas, quem não tem depressão, você quer dizer o seguinte: não, isso é doença de rico. Dizem, é doença de rico. Pobre não tem depressão. Pobre é que tem mais depressão. E resolve no boteco. Resolve no boteco. Porque tem duas formas da pessoa aliviar a depressão. Uma é com os diazepínicos, que são esses biodiazepínicos, benzodiazepínicos, melhor dizendo, e o trago. Então, o cidadão pobre, quando se vê desesperado de dor, ele vai realmente aos botecos e toma uma bebida que é mais barata e não precisa médico. Não aconselho ninguém a beber, não pense que é isso, mas eu entendo aquele que bebe. Por isso respeitamos muito a pessoa que tem esse problema, né? Eu respeito profundamente e não tem nenhuma... E quando vejo uma pessoa bebendo,
e se queixando muitas vezes da vida, eu sei que aquela pessoa está tentando minorar aquela dor tão intensa, uma dor psíquica que a pessoa tem e às vezes não pode expressar. E os seus circunstâncios não entendem. Ninguém pode entender é como disse o Aristóteles, né? A dor é minha. Então, eu não posso passar aos outros, mas as pessoas que estão ao nosso redor sofrem junto. E muitas das vezes a gente vê isso. Muitas vezes aquela pessoa que está com depressão só acha um ouvido no boteco também, né? Às vezes, na maioria das vezes, ele encontra aquela pessoa que vai lhe ouvir em um ambiente onde ele está consumindo uma bebida e aquela bebida ali também funciona como um desinibidor. Exatamente. E ali ele começa a falar das suas angústias e principalmente uma pessoa que não vai lhe julgar, né? Que é muito interessante a associação do bar. A associação do bar, ela tem esse termo ético. Se o que o Cláudio Omar me falou no bar fica. Morre ali. Perfeito isso aí. Então, esse círculo onde acaba se fazendo uma psicoterapia, claro, no lugar errado. Mas salva vidas. Exatamente, ele é natural. É um desabafo que salva vidas, não é, doutor Geraldo? Salva, mas o problema... Naquele momento. O problema é o seguinte, é que traz problemas sociais, né? Sim, sem dúvida. Muito graves. Muito graves. Sem dúvida. Chega em casa, infelizmente é assim, a mulher não gosta de ver o marido bêbado, o filho também não gosta, só tem uma pessoa, uma criatura que não se importa, o cachorro. Não sei se chega mal. Ele vem lamber teus sapatos e fazer festa para ti. É o único ser vivo que admite que alguém esteja dá correspondência a um borracho, um bêbado. Doutor, a minha depressão foi diagnosticada em 1986 através do instituto próprio, que agora me falta, do Hospital São Lucas da PUC. Tá? A sua quando, doutor? A minha 1986. Eu nasci com depressão. Eu sempre tive depressão. Eu não sabia. E o diagnóstico, quem fez o diagnóstico, mas já faz 40 anos, foi um neurologista. E que é um grande neurologista até hoje, que é o doutor Jaderson Costa da Costa, que é da PUC, do Instituto do Cérebro. E ele, naquela época, se caminhava muito mal a propósito da depressão. E ele me disse, o teu problema é esse, é depressão. Vai ter que tratar com remédio. Mas os remédios eram incipientes. E ele não queria que eu tomasse diazepínicos. Não admitia. Mas então ele me disse, é melhor que tu tome um copo de vinho que tu tome diazepínico. Mas acho que ele estava errado. Acho que ele estava errado. Porque tu toma um copo de vinho, depois tu toma 2, toma 3, toma 4, e acaba te viciando na bebida. E isso não é bom para deprimido, porque ele mascara a depressão. Ele não cura. Não estou aqui fazendo apologia da bebida e nem dos diazepínicos, desses remédios que estão para melhorar, para terminar com a ansiedade. Não é isso. Estamos dando experiência de vida. Na verdade, acontece isso. Bom, a minha foi diagnosticada também na PUC, não sabia disso, estamos sabendo agora, e a doutora foi a psiquiatra Lisier de Borba Teles. Jaderson Costa da Costa e Lisier de Borba Teles. O doutor Luiz Geraldo falou de uma parte do livro dele aqui que é muito bonita, a respeito de Jó. É extensa, mas pelo menos uma meia dúzia de linhas vale a pena ler. É capítulo 19, ele transcreve do 7 ao 22. Eu vou ler só no início. Grito, violência, e ninguém me responde. Peço socorro e ninguém me defende. Ele bloqueou o caminho e não tenho saída. Encheu de trevas minhas veredas. Despojou-me de minha honra e arrancou-me da cabeça a coroa. Quando o doutor Luiz Geraldo fez referência que o Velho Testamento já trata sobre a depressão, mencionou Jó.
E na página 30 do seu livro, e uma parte da 31, há a transcrição do capítulo 19. É antiga, realmente. É muito antiga a depressão. E os primeiros remédios foram encontrados por acaso. O senhor faz menção sobre isso? O primeiro remédio da depressão é um imal. É um nome muito difícil de dizer. Inibidor de monoamida. Monoaminoxidase, que é uma enzima que o sujeito tem no cérebro, na sinapse. E aí havia a preocupação com os doentes em encontrar um remédio para a tuberculose. E eles notaram que as pessoas que tomavam aquele remédio ficavam mais alegres do que aqueles outros. Isso foi encontrado na guerra. E eles acabaram por descobrir esse inibidor, que é um remédio perigoso, porque ele entra em interação com outros, pode interagir com outros remédios, com outros fármacos, ou com a própria comida, ou com bebida. Então, os médicos não aconselham tomar o imal. Mas depois, mais adiante, quando estavam procurando um remédio para antistamínico, para doença da pele, eles agarraram e encontraram a imipramina. A imipramina é um remédio para doença de pele, mas o que é bom mesmo é para depressão. É um antistíquico. E depois, mas agora nos anos 60, descobriram os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Isso é muito complicado. Para explicar isso aqui pelo rádio é muito difícil. E acho que as pessoas também não têm necessidade de aprender isso. Eu estudei e escrevi, e até eu não consigo explicar de novo, porque é complexo. É técnico. É técnico, complexo e, em geral, os leigos não vão entender isso. Mas tem que tomar o remédio. O médico, quem entende é o médico. Mas eu acho que eu vou fazer uma crítica aos médicos. Eu tenho grande simpatia pelos médicos. Tenho grandes amigos entre os médicos. Aliás, não tenho nenhum inimigo. Depois vou contar um caso que aconteceu comigo aqui, sobre inimizade. Mas os médicos não estão preparados, porque não estudaram isso. Quando eles estudaram, a maioria dos médicos estudaram psicanálise, que é diferente do tratamento medicamentoso. E quem entende mesmo disso é psiquiatra. Se puderem ir ao psiquiatra, se tiverem condições de ir ao psiquiatra, vão ao psiquiatra, que ele vai receitar. O problema é o preço. O preço dos remédios é muito alto. E os mais pobres não têm condições de comprá-los. Até ofereço, no fim desse livro, uma petição para que eles entrem em juízo e, através da justiça, recebam esses remédios de forma gratuita. Porque, segundo a Constituição, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Só que o Estado não cumpre, né? Mas, então, continuando, agora apareceu um novo remédio, um novo medicamento, que é um antipsicótico, que é o aripiprazol. Esse aripiprazol foi descoberto, às vezes foi examinado para isso mesmo, mas era para psicose, mas faz muito bem para a depressão. Esse remédio, eu poderia explicar mais como é que ele foi encontrado. Eles procuravam esse remédio e acharam. Eu estou tomando esse remédio, faz bem. Mas tome seu mate para depois a gente entrar nesse assunto. Só uma questão de justiça aqui, eu tenho que mencionar as pessoas que estão com a gente aí, que já interagiram. A Nara Barbosa, Gislaine Krieger Gritzmann, Marley Santos, Daltro Tavares, nosso sempre vereador, Vera Pérez, Michel Resnaut, Adilson Alves, vereador João Durão, Elomar Westphal Trepton, Carlos Vidal Canabarro, este lá de Santa Vitória do Palmar, Bento Renato Duarte Schiavon, Celis Fensky, Josiele Pins, Elmiro Feltes, Leonor Nunes, Elisângela Megiato, Adriana Barcelos Goulart, Otacílio Ribeiro, muitos deles elogiando. Tenho aqui que é um elogio um pouquinho, um testemunho um pouco maior. Ele te parabeniza, é nosso colega, professor, procurador do Estado, me parece que do Paraná ou Santa Catarina. Tá?
O Luiz Krieger, ele diz o seguinte: um abraço ao psiquiatra Dr. Geraldo. Tá? Embora o Dr. Geraldo tenha uma obra, Luiz, sobre um testemunho pessoal da depressão, ele é nosso colega, é advogado, é o decano da advocacia de Canguçu. Acho que até, Cláudio Mário, pela intimidade, nós não fizemos a apresentação. Exatamente. Só para constar, diz ele, minha mulher, Angela Krieger, e minha filha, Emily Krieger, ambas são psiquiatras. Ouço muito esse assunto depressão aqui em casa. É o Luiz Krieger, procurador do Estado de um desses, Paraná ou Santa Catarina. E ele está sempre nos acompanhando aqui. Um grande abraço, doutor Krieger. Não sou psiquiatra, mas devo muito aos psiquiatras e, consequentemente, devo isso à sua filha e à sua esposa. A Emily e a Ângela. Um abração a ele, tá? E muitos outros aqui estão interagindo, doutor Geraldo. Depois, eu sei que o senhor não tem Facebook, mas peça para a filha ou alguém de casa para mostrar, até para agradecer, porque tem muitos comentários aqui que eu tenho certeza que o senhor fará questão de agradecer. Professor Cunha. Ali no nosso Face, nesse momento, aparece uma moça que é a minha aluna, que teve um processo de depressão infantil. Hoje a gente vê ela muito feliz lá na nossa escola, a Duane Schmaltz, e fico contente que ela esteja acompanhando o programa, é um assunto de interesse. Que bom, que bom. Uma outra interferência, professor? A questão da depressão, eu acho que se encontra em vários pontos na Bíblia, mas também se teve muita dificuldade por causa da questão da religiosidade, às vezes. A psique não podia ser estudada, e se combatia a ciência, era combatida quando queria se entrar na questão da psique, e essa psique era a alma, e a alma não pode ser tocada. Então isso trouxe um atraso científico para a estruturação da psicologia e da psiquiatria muito grande. E isso é uma das coisas que eu fico muito chateado com a Igreja Católica, porque a Igreja tinha conhecimento que isso se necessitava disso, tanto que a melancolia era um pecado capital. Melancolia. E essa melancolia, por muitas vezes, foi considerada, tanto na arte, na poesia, na música, como produtiva. Muitas vezes o estado depressivo, ele passa por um grande momento, e é nesse ponto que eu quero chegar, o senhor já aponta para o livro, um grande ponto cerebral que é instigante à produção. A pessoa, ao mesmo tempo que tem um vazio emocional, ela também sente uma certa euforia de tentar explicar as coisas, vamos usar a expressão, mundanas. A depressão tem dois tipos de depressão, tem vários tipos. Um deles é a depressão bipolar. É quando o sujeito tem, em certo momento, grande tristeza, uma tristeza extraordinária, que leva ele à cama, enfim, a se isolar. Não, é indescritível, não dá para descrever essa dor. E tem logo em seguida uma euforia. E essa euforia, ele faz bobagem. Ele é capaz de comprar um automóvel de 200 mil reais, e não tem para pagar. Ele pensa que tem, está nesse estado de euforia, é capaz de comprar numa loja 10 pares de sapatos, por aí. Depois ele volta a ser deprimido de novo. A depressão bipolar é a pior de todas. Então, mas agora a produtividade que o deprimido tem, eu imagino que não seja da depressão. Ele tem essa capacidade, apesar da depressão. Esse é o meu ponto de vista. Posso estar equivocado. Mas essas pessoas que foram geniais, a gente acabou de falar, inclusive esse pintor, que eu acho extraordinário, eu acho que ele foi apesar da depressão. Inclusive o autor do livro. O que? O autor do livro? Os Geniais.
Não, eu não sou gênio nenhum. Eu sou apenas um advogado amigo do Claudiomar, muito amigo do Claudiomar. Não só dele, mas de todos os colegas. Quem Não se tenho inimigo. aproxima de Eu- ti, Geraldo? De quem se aproxima de ti sempre encontra esse coração esplendoroso, e mesmo na época que nós estávamos, às vezes a gente chorava abraçado. É verdade. Tá? Se encontrava, não dizia uma palavra só. Eu e o Geraldo temos um costume italiano, a gente beija no rosto um do outro. Sim. Tá? Isso decorre dos Telesca e dos Galo. Tá? Então, muitas vezes o nosso encontro se resumia num abraço, num beijo facial e chorarmos. Tá? Era isso que se Vou fazia. contar um fato, não tem nada com depressão, mas que eu disse que eu tenho inimigo. Eu tinha um inimigo. Não vou dar o nome dele, porque ele não... Só que eu era inimigo dele, não sabia por quê. E ficamos inimigos, não me cumprimentava, não cumprimentava ele. Ele era da época da política. Eu devo ter dito alguma coisa errada, equivocada. Ou ele interpretou mal? Ele interpretou mal, sei lá, mas ficamos inimigos. Ele ficou meu inimigo e eu acabei, como ele não me cumprimentava, eu também não cumprimentava-o. Numa dessas reuniões eu me esqueci que era inimigo dele. E dei um abraço, ficamos de bem de novo. Cheguei, abracei ele junto. Tinha esquecido que ele era meu inimigo. O doutor Geraldo coloca aqui, ó, por que ele abraçou? Porque ele recomenda que um deprimido pode ser gentil. Ele recomenda a gentileza como uma das terapias complementares para a depressão. E ele diz assim, ó, se o deprimido for gentil, ele dormirá com facilidade, acordará com facilidade, terá sonhos agradáveis, as pessoas o amarão, os devas, que são os seres divinos, e os animais o amarão, os seres divinos o protegerão, os perigos externos não o atingirão, seu rosto será radiante, sua mente será serena, sua morte será tranquila, e ele renascerá em regiões felizes. A gentileza realmente é algo de efeito reflexo, né? Tem que haver, nós temos que ser gentis. Em qualquer momento da vida, se não houvesse gentileza, nós vivíamos atrasados, vivíamos mal-queridos e mal-querentes, e acho que a gentileza é realmente... Eu tenho um livro a respeito da gentileza, e que, se os senhores quiserem, eu poderia... Vindo, o senhor é sempre bem-vindo, doutor Geraldo. Professora Ivete Poças da Silveira, sempre professora, já participou da mesa aqui, inclusive. Um grande abraço em todos os amigos. Assunto extremamente delicado, profundo e importante. Parabéns e o nosso carinho, Luiz Geraldo, nosso escritor amigo. Muito obrigado, gente. Pode ter certeza que a ti, o João e todos os teus amigos e parentes aí da Coxilha dos Campos são meus amigos também e a quem eu envio um abraço caloroso. Doutor Geraldo, embora isso esteja expresso no seu livro, né, mas é algo que eu sei que afeta muito o deprimido. O senhor trabalha isso de uma maneira muito tranquila, muito aberta no livro. Mas para quem não teve oportunidade de ler ainda, A Família do Depressivo. A família do depressivo sofre muito, porque tem uma janta com um irmão. Vamos lá, Luiz Geraldo, vamos na casa do Adriano comer um churrasco que ele está fazendo para nós. Olha, a dificuldade do sujeito sair da cadeira e ir lá comer é muito grande. E, em geral, o filho, a mulher não entende isso, não consegue entender. E acaba sofrendo com o deprimido. A minha mulher, a Laura, os meus filhos, sofreram muito comigo. Graças a Deus, nos tempos para cá, melhoraram também comigo. E eu, Claudio, vou dizer uma coisa aqui que eu poderia dizer ao fim, eu vou dizer agora. Um pensamento de um grande escritor que, afinal das contas, ele era homossexual, embora
Eu não tinha nada contra o homossexual, o problema deve ser resolvido entre eles. Mas ele era um grande escritor. Teve até preso por isso. E o Valdemar certamente conhece, que era o Oscar Wilde. Assim. Oscar Wilde. O Oscar Wilde, ele dizia, isso eu falo a respeito dos meus filhos, os filhos começam por admirar-nos, depois julgam-nos e raramente nos absolvem. Eu espero que nós dois sejamos absolvidos. Esperamos ambos, com certeza. Necessitamos que... Dr. Kleber Fonseca, só um pouquinho, desculpa. Grande alegria em poder, em ouvir estes grandes amigos e colegas. Excelente programa, cumprimento a ambos. Um beijo no teu coração, Kleber, te amamos. Eu estava lendo aqui ainda um dado importante. Nós já nos encaminhamos para o final do programa, que já são 17 horas e 48 minutos. 7 minutos, pensei. E não temos o costume de dizer a hora. O ouvinte do nosso programa é um elemento despreocupado com a hora. Se ele depender de nós dizer a hora para ele, ele está ferrado. Nós não dizemos a hora. Nós não temos o programa das 7 da manhã, vou levantar, Dona Maria. Não é assim aqui. A Organização Mundial de Saúde destaca também o Brasil é recordista mundial em transtornos de ansiedade. 9,3% da população sofre com o problema. Ao todo, são 18,6 milhões de pessoas que têm transtorno de ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde. O que também é um aspecto preocupante, eu vou voltar aqui, só para ter mais esse dado, doutor Geraldo. Em 2015, 788 mil pessoas morreram por suicídio. Tem mais suicídio do que homicídio. E isso representou quase 1,5% de todas as mortes do mundo, figurando entre as 20 maiores causas de morte em 2015. Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a segunda maior causa de morte no ano de 2015. Professor Cunha, ontem eu escrevi um artigo, e o senhor tomou conhecimento, onde eu disse, o título do artigo é Ansiedade. Ela é prima irmã da depressão. Abre a porteira e acompanha a depressão em todas as suas fases, inclusive para agravá-la. Doutor Geraldo, onde se consegue comprar o seu livro hoje aqui em Canguçu? Olha, eu até... No meu escritório tem. Escritório Rua Conceição Monteiro Bento, 294. Todos sabem que eu tenho escritório. No Xerox da praça também tem. Como foi... Eu estou muito alegre com isso. Foi muito... As pessoas procuram o livro. Eu não preciso... ir atrás de quem queira comprar, eles vêm procurando. E nem é essa a ideia. Não, a ideia é porque, nem no caso do Mar sabe mais que eu, isso aqui não dá lucro. Não, a ideia não é essa, não é vender livro. De teimoso. Né? Isso aqui não dá lucro. Quem pensa que escrever dá lucro está enganado. Agora dá prazer. Claro. E é por isso que eu achando, como eu tinha tido a alegria de melhorar, de poder conviver com a minha gente, de ver melhor a minha família, de ver melhor os meus amigos, eu resolvi a escrever alguma coisa para dar esse legado. Ajudar aqueles que são deprimidos. Ainda ontem, eu fiz uma dedicatória a uma amiga minha, lá da Florida, que foi minha colega de primário, a Nelly Silveira Cardoso. Eu mandei um livro a ela. E não deu, mas o problema foi o seguinte: quando eu fiz a dedicatória, em vez de fazê-la nesse livro, fiz num outro livro meu. Mas de qualquer maneira, como já tinha escrito, mandei. De maneira que eu lembrei dos meus amigos, e desses amigos me lembrei da Nelly e do Hamilton, que são meus amigos da Florida, da onde eu nasci. Muito bem. Eu tive a oportunidade de comparecer na sessão de autógrafo, tanto eu como o Henrique, os compromissos, que o doutor Luiz Geraldo tem conhecimento deles,
mas não podíamos, em absoluto, deixar de comparecer. E o primeiro livro autografado na noite foi o meu. E eu quero orgulhosamente ler a dedicatória que o meu irmão, amigo, Luiz Geraldo Telesco Camota escreveu. Ao meu queridíssimo amigo e colega, professor Dr. Cláudio Omar, como uma homenagem pelo seu amor à verdade. Dia 26/6/2018, Luiz Geraldo. Isso aqui a gente guarda no coração, Geraldo. Tá? As tuas considerações finais, por incrível que pareça, já passou uma hora. Passou muito rápido. Eu imagino que tenha sido produtivo, não pelo que eu disse alguma coisa, mas você já sabia. O professor Cunha já sabe, já conhece o conteúdo do livro, que ele disse aí quando falava. É que ele não falou, mas ele caminhou esse trilho também? Esse trilho também. Bom, então sabe. Mas eu quero desejar a todos muita alegria, pedir aos ouvintes que quando tiverem depressão, tiverem um problema, procurem da melhor maneira possível socorro, porque a pessoa sozinha não sai dessa depressão. É bobagem pensar que vai sair sozinha, não sai, precisa de ajuda, procurem ajuda. Quem tem depressão, pensa às vezes em suicidar-se, não façam isso, por amor de Deus, não pensem nisso. Agarrem, procurem um religioso, procurem o Cláudio Omar, procurem a mim, procurem um médico, mas não façam uma besteira desse tamanho, porque é uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer contra si, é esse maldito suicídio. Que é o dom da vida. Que é o dom da vida e que é comum entre os deprimidos. Antes de passar para o professor Cunha para suas considerações finais, um depoimento aqui da Ieda Brito. Esse é o meu parente, Dr. Luiz Geraldo Telesco, um grande advogado. Todos nós da família o adoramos. Que Deus ilumine ele e toda a sua família. Um grande abraço a ele. Um abraço à minha parente. Professor Cunha, suas considerações finais. Agradecer ao Dr. Luiz Geraldo aqui no nosso humilde programa, que segue tendo essa finalidade de tentar contribuir com o melhoramento da sociedade. Está dando certo, não é, Cunha? Eu acho que sim. Isso é que é eu acho que sim. né? E eu queria deixar aqui, como encerramento, uma palavra para as famílias. Não é frescura. Não é má vontade. Não é birra. Ele não é bobalhão. É uma pessoa que precisa de ajuda. Ele precisa às vezes de um psicólogo, às vezes de um psiquiatra, mas principalmente precisa de um primeiro apoio, de alguém que possa ajudar essa pessoa e levá-la a um profissional. Eu acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar aqui. A gente sabe que tem várias pessoas que estão nos ouvindo e tem parentes. Eu já conversei com alunos na escola e perguntei claramente se alguém sabia. Vocês conhecem alguém? Essa foi a minha pergunta, Luiz Geraldo. Vocês conhecem alguém que já se suicidou? Ou foram vizinhos? Ou todos os alunos levantaram a mão. Então isso é muito forte na nossa sociedade. E isso tem que ser mais trabalhado nas escolas. E não adianta, no meu ponto de vista, não adianta só falar na motivação. O assunto tem que ser tocado de forma clara. Não abruptamente, mas ele tem uma metodologia e ele precisa ser trabalhado. Então eu acho que o nosso programa contribui bastante nisso com a sua presença, no geral. E é um assunto que, com certeza, iria se estender por mais tempo, mas eu acho que a gente deu uma pincelada bastante interessante. Agradeço a paciência dos ouvintes, agradeço a presença e a dos amigos. Muito bem. Bom, encerramos então, não sem antes dizer que eu, como homem de fé, eu rogo ao meu Deus que abençoe esse homem e que ele continue fazendo o que faz em favor do ser humano. Sabedoria dos adágios compilou ditos populares, seculares, com um comentário individual a cada um deles, mostrando a sua forma de ver o mundo, Luiz Geraldo. Agora a depressão, minha experiência, aqui tu revoga um daqueles, Deus dá o frio conforme a roupa. Eu achei muito interessante, porque ele revoga aquele adágio no momento em que diz:
que depressão não é doença de rico. A depressão atinge o rico, o mediano, o pobre. Atinge quem dela sofre. Então, que tu sigas iluminado, Luiz Geraldo, que tenhas muito prazer em desfrutar o convívio da tua família e dos teus amigos. E aqui o Encontro com a Verdade, o nosso escritório, o nosso rancho, está sempre aberto para ti. Um abraço e um beijo no teu coração.